Shalom, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo da nossa Haftará, estudo da Haftará de número 13, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 26, a partir do versículo 6, também o capítulo 28, a partir do versículo 13, e o capítulo 29, versículos 22 e 23. Mais uma vez vamos estudar sobre o livro do profeta Isaías. Isaías, como nós sabemos dos outros estudos que nós já fizemos sobre Isaías, era um profeta messiânico, um profeta que grande parte do seu livro ele dedica a profetizar através do Eterno sobre a vinda do Messias. Hoje iremos fazer um estudo onde estão incluídos capítulos que são considerados o Apocalipse do Antigo Testamento. Como já estudamos do capítulo 1 ao 39 do profeta Isaías, o livro fala do juízo do povo de Israel. E especificamente do capítulo 24 ao 28, esses 4 capítulos, eles têm uma mensagem apocalíptica, que podem ser estudadas tanto no conceito temporal da época do reino de Efraim, como também podemos trazer esse estudo, essas profecias de Isaías para os tempos dos dias atuais. Sabemos que a Bíblia é um livro de revelações e é através da palavra que somos purificados, através da palavra que alcançamos o entendimento, que o Espírito Santo possa nos trazer o dom da revelação nesse estudo de hoje. E eu convido os irmãos para agora estarmos orando para que esse estudo seja um estudo edificante na vida dos irmãos. Amado Deus, abençoe o Senhor esse estudo, ó Pai, nos deu o entendimento da sua palavra, nos deu o dom de revelação, ó Pai, e que sua palavra esteja, ó Pai, em nossos corações, que possamos ser cada vez mais capacitados, Pai, através do estudo da Haftará, através do estudo, ó Pai, dos profetas, ó Pai, e que a revelação da palavra venha em nossos corações. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Então, meus irmãos, sem muita delonga, nós vamos estar lendo Isaías, vamos estar lendo Isaías, o profeta Isaías, a partir do versículo 27, 6. Amém? Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Porventura, feriu-o como feriu aos que o feriram, e matou ele, assim como matou aos que por ele foram mortos? Com medida contendeste com ela quando a rejeitasse? A ele atirou com o vento forte no tempo do vento leste? Por isso se espiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o pecado, quando ele fizer todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços. Os bosques e as imagens do sol não poderão ficar de pé, porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros, e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados. Vindo as mulheres, os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que se formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto, desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, os filhos de Israel, serão colhidos um a um. E vós, os filhos de Israel, serão colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta,
e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Israel. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como flor que cai e está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso como uma queda de Saraiva, uma tormenta de destruição, e uma tempestade das impetuosas águas transbordam violentamente e derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil, vale será como bêbara antes do verão, que vendo-a alguém e tendo-a ainda na mão, a engole. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa, e por grinalda formosa para o restante do seu povo, e por espírito de juízo para o que assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também esses erram por causa do vinho, e com a bebida forte se descaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos do vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômito e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? A quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, a qual disse, esse é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouvir, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo, que está além de Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Agora capítulo 29, versículos 22 e 23. Portanto, diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos, no meio deles santificarão o meu nome, e santificarão ao santo de Jacó, e temerão a Deus de Israel. Amém? Aleluia. Palavra viva do nosso Pai, do nosso Abba Pai. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então, vendo aí a leitura desse texto, desses capítulos de Isaías, nós vemos que o Eterno deixa claro, meus irmãos, que ele guarda Israel, que o nosso Senhor, ele plantou Israel e prometeu cuidar pessoalmente da sua nação. O nosso Deus é um Deus que nos guarda e cuida. Deus tem zelo para aqueles que são fiéis e obedientes a ele. O Eterno é aquele que regará a sua vinha, meu irmão, por meio do Espírito Santo, por meio da fonte de águas vivas que é Yeshua HaMashiach. O Eterno sempre garantirá força ao justo para suportar as adversidades da vida. O Eterno, ele não permitirá que seu filho se enfraqueça diante das adversidades. Pelo contrário, meu irmão, é
diante das adversidades que nos tornamos fortes. O Eterno permitiu, Deus ele vai permitir o exílio babilônico, ele vai permitir o sofrimento da nação. Mas por quê? Porque as provações, as adversidades, o povo estava em total apostasia, em iniquidade profunda. Até os sacerdotes, eles estavam, como nós vemos no texto, entregues ao pecado, entregues à bebida forte, entregues ao vinho. Então, o povo estava completamente mergulhado no pecado. Há momentos que Deus permite o deserto, o sofrimento, as aflições para sermos o que? Lapidados, para sermos purificados, para entrarmos em santidade, meus irmãos. Aleluia. O Altíssimo nos trata porque Ele nos ama. Ele sempre nos amou. E a partir do momento que somos curados dessa apostasia, desse pecado, Deus é fiel para cumprir as suas promessas, aleluia, de permanecer como guardião. Deus é o nosso guardião vigilante, assim como diz o Salmo 121, 3, 4. Ele é o nosso guardião vigilante dia e noite, para que nenhuma maldade dos inimigos destruam os fiéis. Porque nós vemos que Satanás, como está lá em 1 Pedro 5,8, Satanás, ele tragaria como um leão faz com sua presa. Então, ele está ao derredor, querendo o quê? Matar, roubar e destruir e tragar como uma presa. Mas nós temos um Deus que é fiel e que nos vigia dia e noite. Basta abandonarmos o pecado, basta ser obediente e fiel ao nosso Abba Pai. Amém? Portanto, felizes são os que fazem parte da vinha, pois têm cuidado e proteção ininterruptos, garantidos pelo próprio Deus. Estamos vivendo um período onde as pessoas mergulham no pecado, mergulham na apostasia, nesse feriado que nós estamos aí. Então, eles perdem o direito da proteção do Pai. As pessoas que saem para as ruas nesse período de carnaval, as pessoas estão dando legalidade a Satanás para fazer o que quiser com a vida deles. Então, eles estão ali propensos a qualquer risco. Risco de morte, riscos de adultério, riscos de toda parte, porque o inimigo, Satanás, está ali como um leão querendo que apanhar, querendo que apanhar sua presa. E nesse período de carnaval, as pessoas são presas fáceis para Satanás. Então que possamos estar atentos a esse período. Até mesmo nós que somos crentes em Yeshua, que somos cristãos, nós temos o quê? Que fugir da aparência do mal, de fugir dessa ambiência, tanto na rua como dentro de nossa casa, porque até pela televisão ou pelo celular, certo tipo de postagem sobre o carnaval, isso aí, meus irmãos, abrem portais, liberam espíritos malignos através do celular, através da televisão. Então que nós possamos estar totalmente separados dessa festa pagã, que nós possamos estar totalmente protegidos. E a melhor forma de nós nos protegermos do pecado é fugindo dele, fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal. Amém? Irmãos, que possamos fazer a nossa parte, sendo obediente ao Abba Pai. Pois o profeta Isaías, nos versículos 12 e 13, diz que seremos colhidos um a um. Então, a nossa salvação ela é individual. Nós seremos colhidos um a um, como diz o profeta no versículo 12 e 13. A visão do profeta se refere à grande colheita do Altíssimo
em que ele se empenhará pessoalmente para decidir e julgar o destino eterno dos seres humanos. Ao dizer um a um será colhido, o Todo-Poderoso afirma que ninguém entrará em seu reino acompanhado, mas individualmente. A fé e a fidelidade das pessoas será avaliada, meus irmãos. E você, irmão, o que você tem feito? E se essa colheita um a um fosse agora, fosse hoje, você estaria preparado, meu irmão? Que possamos refletir e meditar nessas palavras do profeta Isaías e que nós possamos individualmente estar sempre buscando estar preparado para essa colheita que uma hora virá. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento, mas uma hora essa colheita feita pelo Eterno, ela virá. E ele colherá individualmente cada pessoa. Que você esteja preparado, meu irmão. Amém? Que possamos buscar o entendimento através das Escrituras. Que possamos estar atentos, pois o povo se distanciou de Deus, como vemos no capítulo 28. Foram entorpecidos pelo pecado, estavam bêbados e cegos espiritualmente. Esse era o estado que o povo de Israel se encontrava. Os israelitas, eles se queixavam de Isaías. Eles ridicularizaram as palavras ditas pelo profeta. Mas ao fazer isso, meus irmãos, eles censuravam não o profeta Isaías, e sim o método do Altíssimo de instruir, porque o profeta fala aquilo que vem de Deus. O profeta, ele age verticalmente. Então, é o que vem dos céus que vai para o profeta e ele fala. E muitas das vezes o profeta, ele vai falar palavras duras para o povo. Nós já vemos estudos aqui, outros estudos de outros profetas, que eles sentiam o peso da palavra de Deus, mas eles sentiam que essa palavra, ela deveria ser dita, e que eles não podiam fugir da sua missão, que era o quê? Transmitir a palavra do Eterno para o povo. Então, mas o povo, a gente via aqui que eles ridicularizavam o profeta Isaías. Irmãos, quando um homem ele ridiculariza alguém que está ministrando a palavra de Deus, alguém que está adorando ao Senhor, seja através da pregação, seja através do louvor, da adoração, cantando, ou seja através de danças, quando uma pessoa está ridicularizando, ele não está ridicularizando quem está dançando, quem está pregando, quem está cantando, ele ridiculariza o próprio Deus, o próprio Eterno. Por quê? Se a pessoa é um pregador que está sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele está transmitindo uma palavra que vem do Senhor. Então, quando a pessoa ridiculariza essa pessoa ou critica, então nós temos que ter muito cuidado com o julgamento das pessoas que estão usadas por Deus para transmitir uma mensagem. Tudo que Isaías fazia vinha de Deus. Então, nós vemos, tem um versículo aqui em Isaías que ele repete várias vezes. Ele repete algumas vezes. Quando Isaías, ele diz, deixa eu só achar aqui. Quando Isaías diz, assim pois a palavra do Senhor será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra. Ele repete isso aqui no versículo 10 do capítulo 28 e no versículo 13 do capítulo 28. Ele repete mandamento sobre mandamento, regra sobre regra algumas vezes. Então, a repetição do ensino, meus irmãos, é muitas vezes vista nas Escrituras para alertar ou fixar a mensagem divina. Toda vez que nós vemos versículos que são repetidos, o mesmo versículo que tem palavras repetidas, é porque o Eterno, ele quer o que? Fixar, ele quer chamar a atenção para aquele versículo, para aquela palavra, para aquela mensagem. Assim como faz um pai ao educar seus filhos, para que eles aprendam e sejam poupados do sofrimento. Muitas das vezes, nós como pais,
a gente fala 2, 3, 4 vezes a mesma coisa com o filho? É porque às vezes a gente quer poupar ele de um sofrimento. Meu filho, cuidado que você vai cair. Meu filho, cuidado que você vai cair. Meu filho, cuidado aí, não sobe aí que você vai cair. E às vezes a criança teima, cai e se machuca. Então, quando nós vemos palavras repetidas na Bíblia, também é o nosso Abba Pai nos alertando, chamando a atenção para que nós sejamos o quê? Poupados do sofrimento. Então, que você possa pegar essa chave, sempre que você estiver estudando a palavra, ver versículo repetido, você grifa, você lê ele novamente, você busca o entendimento, porque ali está um alerta assim, onde você deve ter uma atenção maior naquilo que está escrito. Amém? Os que desprezam e se recusam a praticar os ensinamentos das Escrituras deixarão de usufruir das bênçãos contidas nesse manual escrito pelo Eterno, que é a Bíblia. Então, as pessoas que desprezam, que ridicularizam e que se recusam a praticar esses ensinamentos, essas pessoas vão colher no futuro ou em determinado momento da sua vida, vão colher o quê? O mesmo desprezo que hoje eles plantam. Então, muitas das vezes, meus irmãos, o mesmo desprezo que as pessoas têm pela palavra de Deus, que têm pelo Eterno, eles estão plantando ali e vão colher o mesmo sentimento. Porque na nossa vida, a gente, o nosso plantio, a nossa colheita vai ser de acordo com a semente plantada. Então, que possamos ter cuidado, que possamos sempre buscar plantar coisas boas em nossas vidas, para que a nossa colheita seja uma colheita abençoada. Amém? O livro de Isaías, para finalizar aqui e para nos encher de esperança, o livro de Isaías também, mesmo tendo essa palavra apocalíptica e essa palavra dura sobre o exílio do povo, o livro de Isaías no final, ele nos dá esperança. O livro de Isaías nos deixa a promessa da misericórdia e graça de Deus pelo seu povo. Nos versículos 22 e 23 do capítulo 29, o profeta nos deixa a mensagem que o povo de Israel não será envergonhado. Aleluia. Irmãos, eu vivi essa semana que passou um momento onde nós iríamos estar ali levando um louvor e uma adoração num local que não era um ambiente onde a gente está acostumado a louvar, a adorar ao nosso Pai. Mas nós fizemos tudo para a glória, para a honra, para o louvor, para a adoração, para o nosso Abba Pai. Nós fizemos tudo de coração e nós fizemos cumprindo a missão de levar a palavra de Deus, de cumprir o ID, que está lá em Atos capítulo 2, de irmos aos confins da terra levando a palavra. Então, nós somos povo de Deus e nós devemos estar preparados para enfrentar qualquer tipo de situação e qualquer tipo de ambiente para levar o nome de Yeshua HaMashiach, para poder honrar o nome de Yeshua e para sermos discípulos realmente praticantes daquilo que Yeshua nos deixou determinado em Atos capítulo 2. Então, nós muitas das vezes vamos ter situações que vamos ter medo, mas só que a promessa está aí. Os filhos de Jacó, os filhos de Deus, o profeta nos deixa a mensagem que o povo de Jacó não será envergonhado. Onde quer que nós andarmos, Deus vai sempre honrar aquele que segue os seus ensinamentos, que segue a sua palavra. Deus sempre vai ser fiel para os seus filhos. Então, que nós possamos guardar essa mensagem em nosso coração. O povo de Jacó não será envergonhado. Os filhos de Jacó
santificarão e temerão o Deus de Israel. O Eterno é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia, glória a Deus. Que possamos estar firmes, irmãos. Que possamos focar no alvo que é Yeshua e não se desviar desse alvo. Que não possamos ficar desanimados. Que muitas das vezes nós vamos ser criticados, nós vamos ser menosprezados, nós vão tentar nos ridicularizar, mas que nós possamos ficar firmes, como o profeta Isaías esteve firme em transmitir a palavra do Eterno. Então, que possamos estar firmes, fortes, livres do pecado, livres de todo o mal, para que o nosso Abba Pai cumpra todas as promessas em nossas vidas. Amém? Que esse estudo possa edificar, meu irmão, o seu coração. Que esse estudo possa trazer a luz do entendimento em sua vida. E que nosso Abba Pai possa te abençoar grandemente, hoje e sempre. Shalom, shalom, e até o nosso próximo estudo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.